Quando você vê uma treta, você faz textão ou sai correndo? Ei, Descomplica todas as tretas e textões com calma, paciência e muitas fontes de pesquisa. Então, se você tem uma treta para resolver, esse é o cara, Spartacus Santiago. E aí, cara, beleza? Beleza, cara. Prazer te receber aqui, Spartacus. Valeu. Eu gostei do teu nome, cara. Pô. É teu nome mesmo? Todo mundo pergunta isso, sim, é meu nome, meu pai. Ah, é? Teu pai? Mas por causa de quê que ele te deu esse nome? Tinha um filme na época, ele é até dirigido pelo Kubrick. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! Ele teve o filho e resolveu colocar, entendeu? E aí como se eu, sei lá, como se eu me chamasse Harry Potter, por exemplo. E vamos falar um pouquinho do teu canal. Sobre o que é? Então, meu canal, eu pego temas da mídia que as pessoas estão com dificuldade de entender, polêmicas e tal, e eu tento explicar de forma didática para as pessoas entenderem, né? E também eu uso eles como gancho para poder explicar temas como, enfim, racismo, homofobia, enfim, essas questões hoje em dia que todo mundo tá falando muito. Yasmin Stefan, uma garota negra que foi no encontro para poder falar que ela não conseguiu emprego por causa do cabelo dela. E aí começou uma discussão na internet, né? Muita gente falando que realmente o cabelo era muito grande, que daquele jeito ela não ia conseguir emprego, que aquele cabelo era feio, que aquele cabelo não era higiênico e tal. Sendo que ninguém buscou assistir ao trecho do programa onde ela fala o que aconteceu. Então você pega esses textos, né, que o pessoal costuma fazer, geralmente no Facebook e tal, e tenta meio que descomplicar isso para as pessoas, para, de repente, até gerar um diálogo, né? Exatamente. As pessoas, hoje em dia, todo mundo faz muito textão no Facebook, né? Uhum. Só que nem todo mundo tem paciência para ler. Sim. Né? Você vê o textão lá no seu feed e fala, ai, meu Deus, não tenho paciência para isso. E aí Uma coisa que eu sempre colocava é, vou esperar fazer uma série antes, aí eu... Quando sair em série eu vejo. Então, agora tem a série, é o canal, o meu canal. Ah, E aí, no meu canal, eu vou e faço o textão, só que de uma forma bem explicadinha, bem didática, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? E também, assim, como eu falo desses temas, né? Como, enfim, igualdade racial, fim do preconceito, eu tento sempre ter uma abordagem mais, assim, de diálogo e não tanto de sair apontando o dedo e criticando e tal. Quando você vê numa produção de Hollywood várias pessoas negras com destaque, com cabelo crespo, você acaba tendo uma referência que cabelo crespo é legal. Quando você vê um filme onde o negro é protagonista, a pessoa negra que vê aquilo ali, ela entende que aquilo ali é o lugar dela também. Isso é legal, cara, porque geralmente quando as pessoas colocam a opinião própria na internet, as pessoas querem que você fique com a opinião dela. Né? Elas não expõem e falam assim, cara, pensa aí, vê o que você acha. Você vai mais para essa linha. Então, eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, porque eu acho que é muito mais importante você desconstruir ao invés de destruir. Às vezes você vê uma pessoa que você não concorda com aquela opinião e você quer destruir aquela pessoa, você quer xingar, criticar, você quer... Enfim... E eu acho que, às vezes, a pessoa ela tem aquela opinião porque é por falta de informação, porque o contexto que ela levou ela a pensar daquele jeito. E se você dialogar com ela, você pode desconstruir aquele pensamento, entendeu? E eu acho que é muito mais importante você usar sua voz para conversar com ela do que para tentar fazer uma violência, entendeu? Essa é a melhor forma da gente chegar nas pessoas, através do diálogo, porque senão, se você chegar com violência, a pessoa se afasta de você. Exato. Se você chega com diálogo, a pessoa ela ouve você e fica do seu lado. E mesmo que ela não fique do seu lado, mesmo que você não mude a opinião dela, tudo bem. Parece que as pessoas acham hoje em dia que na internet, né, você tem que... A função da conversa é mudar a opinião do outro, né? Você tá lá para poder fazer a pessoa pensar que nem você. E eu acho que não é assim. Assim, você expõe o que você acha, a outra pessoa expõe o ponto dela. E se vocês não concordam, tudo bem. Eu tenho amigos que têm visões políticas totalmente diferentes das minhas. E isso não impede a gente de ser amigo. Exatamente. É o que eu sempre falo, cara. Você não vai deixar de, sei lá, sair com essa pessoa e ali tomar um refrigerante, alguma coisa, vai deixar de falar com a pessoa porque ele tem uma opinião política diferente da sua, né? Exatamente. Até porque, assim, todos nós mudamos. Pode ser que eu, no futuro, mude de opinião. Então a gente vai para um momento um pouco mais descontraído aqui, Spartacus. Eu quero que você dê algumas dicas pro pessoal de casa de como se fazer um bom textão. O que não pode faltar, beleza? Tá. Então vamos lá, dicas do Spartacus. Então, pessoal, é o seguinte, ó, lápis e papel na mão, porque agora o Spartacus vai dar as dicas do que não pode faltar no textão. Pra você não passar vergonha, primeira dica, cara, não usa mais, entendeu? Se você começa o texto assim, ó, não sou racista, mas... Boa. Não sou homofóbico, mas, tipo assim, cara, nem segue em frente. Repensa esse textão, será que vale a pena postar, entendeu? Então, se for fazer, faz, mas não faz. Isso aí. A ideia é essa. Segunda dica
vai que você fala aquela coisa assim, né? Sei lá, você vai falar algo criticando os negros, criticando as pessoas que são gays, não sei o que e tal, e no final você fala assim, ah, mas isso aí não é preconceito. Isso é só minha opinião, entendeu? Aí, cara, deixa eu explicar. Quando você está, assim, maltratando a minoria, não tem como falar que é só sua opinião, entendeu? Aí se chama preconceito. Aí é algo muito mais forte e você vai ser criticado, vai bombar negativamente, entendeu? Aí esse cara, ele tá querendo treta. Aí vai ter que desativar um tempo assim no Face porque passou vergonha. E dar uma sumida da rua também, né? Terceira dica é, cara, assim, textão, não se deixe levar pelo nome. Pode ser um texto, entendeu? Pode ser até um textinho, não tem por que ser tão grande, porque assim, a pessoa tá lá, rolando o Facebook dela, vendo aqueles memes, entendeu? Isso. Vendo lá aqueles vídeos, aparece aquele texto que você vai levar meia hora pra ler, não vai dar. Já dá uma pulada. Cara, conciso, tem que sintetizar, entendeu? Para poder as pessoas entenderem. Mais importante do que você mostrar que você sabe todas as palavras, sabe, da faculdade, aqueles termos acadêmicos, é você se comunicar, entendeu? Então vamos falar de forma simples para chegar a todo mundo, entendeu? Como você vê essas ferramentas que a internet propõe para a gente agora, né? A questão do YouTube, o Facebook, você bomba mais no Face, né? Sim, porque o que acontece o público do YouTube, ele é um público mais jovem, né? O Facebook tem, meu público ele já é um público mais assim, 18 a 35 anos. São pessoas que se interessam mais pelos meus temas, entendeu? Temas assim, como eu falo, de preconceito, empoderamento e tal. E aí, e o Facebook também tem uma coisa que é o botão compartilhar. Meus vídeos, eles viralizam, né? Aí, assim, tem vídeo meu que chega, sei lá, 10 milhões de views, 18 milhões de views. Porque as pessoas compartilham. Quando as pessoas compartilham, gera o diálogo? Você acompanha, assim, algumas pessoas que compartilham, tá? Você vê lá nos comentários, pô, as pessoas debatendo sobre aquilo e tal? Não só comentário, eu adoro ver compartilhamento. Eu clico lá para poder ver, assim, o que a pessoa compartilhou, disse o quê. Não, e eu acho incrível. O meu primeiro vídeo falava sobre apropriação cultural. A apropriação cultural acontece quando a indústria acha que a minoria não é comercial, mas a cultura daquela minoria é. É um tema que todo mundo hoje em dia adora falar na internet para poder ganhar like, né? Sem entender o que é, sem parar para ler um pouco sobre apropriação cultural. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Explicando o que era. E eu vi num compartilhamento meu, uma senhora de 60 anos, falando assim, ah, finalmente eu entendi o que é apropriação cultural, eu achava uma coisa, achava um mimimi, mas agora eu entendo, eu sou totalmente a favor dessa discussão, não sei o que e tal, tipo... Aí você pegou num ponto legal. Essa palavra que é... Aliás, palavra não, uma expressão que é muito usada na internet, tal do mimimi. Sim. Existe, de fato, na sua concepção, o mimimi ou toda discussão ela é válida? Cara, eu acho que, assim, exagero existe em qualquer lugar, né? Tipo assim, tem até uma página na internet chamada Problematizações Chiques, né? Tem, enfim, tem gente... Porque hoje em dia tem muita gente que problematiza coisas pequenas, né? Mas eu acho que, assim, o termo mimimi, ele está sendo muito usado por, enfim, por grupos conservadores, grupos assim, que querem deslegitimar o discurso das minorias. Quando uma pessoa vem falar de um caso de racismo, aí a pessoa vai falar que é mimimi. Quando uma pessoa quer denunciar um caso de homofobia, um caso de machismo, a pessoa vai falar que é mimimi. E na maioria desses casos não é. É só porque a pessoa, ela não entende daquilo. Ela não se preocupa em se colocar no lugar da pessoa que está denunciando o problema. E aí prefere desvalorizar o discurso falando desse jeito, entendeu? É a questão do dread. Tem gente que vê isso em pessoas negras e acha horrível, acha sem higiene, coisa suja, mas quando vê na garota lá, branquinha, riquinha, que tá lá na zona sul do Rio de Janeiro, acha, meu Deus, que garota estilosa, que tá, meu Deus, que cool. Boa parte disso é causado pelo racismo da nossa sociedade, do preconceito. Ou seja, a solução para a apropriação cultural é basicamente você valorizar a minoria. E não só a cultura da minoria quando ela não está lá. Hoje, gente, eu vejo na internet, assim, pessoas jovens, o que mais assim, me deixa triste, né? Que vem todo esse discurso contra o racismo, todo esse discurso contra a homofobia e acham que é besteira, entendeu? É porque as pessoas não vivem aquilo, né? É como você falou, é questão de se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Você nunca vai saber o peso do que aquilo tem na vida da pessoa que realmente sofre com aquilo ali, né? Exatamente. Assim, às vezes eu converso com amigas minhas, né? Porque eu sou homem, eu não sei como é ser uma mulher. Uhum. Eu converso com amigas minhas que falam assim, que todo dia tem que ir pro trabalho por um caminho diferente. Porque, assim, senão fica a cara olhando elas na rua, fica chamando atenção, fica mexendo com elas. Você sabe o que, assim, eu nunca vou saber o que é não ter paz para poder ir pro trabalho. Porque, mas eu tenho que, ao invés de ouvir isso, não achar que ela está exagerando.
Eu tenho que ter empatia, eu tenho que falar assim, cara, eu não entendo, mas eu tenho que ouvir quem vive isso. Eu tenho que respeitar. É muito importante a Anitta ela mostrar celulite no início do clipe, porque a Anitta hoje no Brasil é um modelo de beleza. Ela é um ícone de sensualidade brasileira e ela ser esse ícone assumindo suas imperfeições fala pro país que você pode ser a mulher mais gostosa do Brasil e ter celulites, que você não precisa ser perfeita. Mas assim, num geral, você sente que o pensamento das pessoas estão mudando, principalmente das gerações mais novas, né? Que já estão com essa coisa da internet que acompanha mais e tal. Você nota isso? Eu noto muito isso. Eu noto, assim, que a geração Z, né, o que falam agora, ela é uma geração que ela vem dando muita importância a pautas identitárias, né? Ou seja, coisas que têm a ver com a identidade. Agora são pessoas que se importam muito em ter o direito de ser quem são, entendeu? E elas querem respeitar negros, querem respeitar gays, querem respeitar lésbicas, trans, mulheres, entendeu? E são pessoas que quando vem algo que tem um problema em relação a isso, elas denunciam. Recentemente saiu uma música, por exemplo, um funk mega machista que foi, tipo assim, destruído nas redes sociais. E o poder da internet fez esse funk sair do YouTube e do Spotify, entendeu? Porque foram essas pessoas, esses jovens, que foram lá e denunciaram. E assim, se você for pesquisar, você vê que sempre existiram músicas assim, entendeu? Músicas machistas. No rock, nos anos 80, enfim. Só que agora a gente está num momento, em 2018, onde assim, se isso sair, as pessoas não vão tolerar. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, pera aí só um instantinho. Aê, consegui. Voltou. A gente já tá de volta aqui batendo papo com o Spartacus Santiago. Spartacus, a gente viu um vídeo teu lá que você falava que era hater da Pablo Vittar. E aí hoje você já mudou de opinião, era aquilo que você estava falando agora há pouco, né? Como é que foi essa mudança aí? Então, o que acontece? Eu aproveitei também que estava na mídia todo mundo falando disso da voz da Pablo, né? A Pablo canta e todo mundo vira técnico vocal para analisar a voz dela. Eu lembrei que eu era hater dela, né? Eu, assim, saía coisa da Pablo, eu falava, ai gente, o que é que esse pessoal tá vendo nessa pessoa, essa voz horrível, não sei o que e tal. E aí eu resolvi fazer um vídeo para poder explicar isso, né? Eu acho que o ponto central do vídeo, que fez as pessoas gostarem mais dele, é porque, assim, existe uma diferença entre não gostar e odiar, né? Quando você não gosta, você não ouve, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de Luan Santana. Eu, nada contra, respeito quem ouve, mas eu não me interesso por nada que ele lança. Tipo assim, quando ele lança uma música, eu não clico para ver, eu não ouço. Quando você odeia, você olha para reclamar, entendeu? Você é tão fã quanto a pessoa que gosta, entendeu? Só que você consome... Só que ao contrário. Exatamente, da forma contrária. E, assim, eu notei que, assim, que eu podia respeitar a música da Pablo, só isso, entendeu? E, a partir do respeito, eu passei a olhar de outra forma para a música dela, começar a ver qualidades. E eu também notar também que a Pablo era muito importante, né? Assim, pra gente que é LGBT, um ícone com ela é algo muito relevante. E aí ontem eu estive com ela, tirei uma foto com ela. Temos a foto aí para mostrar? Temos a foto. Então, joga aí, por favor, a foto com a Pablo Vittar. Olha aí. É maravilhosa. E aí, enfim, acho que a mensagem mais é essa, é assim, que mesmo que eu não tivesse virado fã dela, eu acho que é importante a gente saber que quem a gente não gosta, a gente pode simplesmente respeitar. O diferencial da Pablo Vittar é porque ela canta ritmos que são apreciados pelos héteros. Ela, ao invés de fazer um CD com música eletrônica, que é o que as drags em geral faziam, ela foi e fez um CD cantando arrocha, cantando forró. E aí o que acontece? Sua vizinha, que adora pagode, né, que fica lá ouvindo Exalta Samba o dia todo, agora ela tá ouvindo Pablo Vittar na rádio e tá gostando ao mesmo tempo. Tive um vídeo teu, aliás, eu vi esse vídeo, eu achei muito legal, porque realmente é a minha opinião pessoal sobre o assunto, que é a questão do negro não precisa falar só de racismo quando vai a, sei lá, algum programa de televisão, ou quando vai, tipo, você tá meio cansado de ter que falar só sobre isso. Até dei exemplo, cara, o cara vai lá fazer uma entrevista sobre plantação de tomate, e aí o cara vai lá, vai fazer a pergunta. Aí fala assim, como é que é ser um plantador negro? Por quê, né? O cara vai falar só sobre plantação de tomate, cara. Por que ele não pode falar só sobre isso? Por que tem que sempre tocar nesse assunto? Esse foi um vídeo que, tipo assim, meio que bugou, assim, meus seguidores, porque depois eu fiz 3 vídeos falando de racismo. Mas é porque, assim, o que eu quis falar nesse vídeo não é que o negro, ele não tem que falar de racismo. É importante que ele fale, porque é o que toca a vida dele. Claro. Mas nossa vida não gira em torno disso. Por que só lembram da gente pra falar de racismo? A gente, antes de ser negro, nós somos pessoas. Antes de ser negro, o cara pode ser pai, ele pode ser professor, ele tem outros âmbitos da vida. Cara. E aí, assim, quando o branco vai no programa,
Ninguém pergunta a ele assim, como é que é você ser um ator branco? Como é que é você ser um músico branco? É porque o problema é que, assim, as ideias que a gente tem na sociedade, elas foram criadas por pessoas brancas, né? Os filósofos são brancos, os sei lá, antropólogos, enfim. E aí, o ponto de vista que as pessoas têm é que as pessoas brancas são só pessoas, entendeu? E nós somos, a partir do ponto de vista do branco, a gente é o negro. E essa é a visão de que a gente é o diferente, a gente é o negro, a gente é para eles, a gente não é uma pessoa normal, a gente é uma pessoa negra. E aí parece que tudo gira em torno disso. Mas assim, quando eu estava lá no meio da minha família, na Bahia, né, com minha avó negra, com minha tia negra, com minha família, a gente não ficava notando isso. A gente era pessoa. Só mais um, né? Tipo, ok. Normal, né, cara? Você só é negro a partir do referencial do branco. A mídia não tornou a sociedade racista falando para as pessoas serem racistas, né? Ela fez isso colocando só galãs brancos nas novelas, colocando só empresários brancos nos filmes, colocando só intelectuais brancos nos telejornais. E aí você colocar os negros nesses espaços também é uma forma muito mais poderosa de você acabar com o racismo. Porque você acaba com ele através do exemplo. Com exemplos de pessoas negras que são bonitas, inteligentes e valorizadas na mídia, você muda a imagem do negro na sociedade sem nem falar de racismo. O que eu quis falar nesse vídeo é, eu estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje. A gente falou sobre vários temas, a gente só falou de racismo agora, entendeu? A gente pode falar sobre 1 milhão de coisas porque nós somos pessoas. É porque, querendo ou não, assim, a questão do YouTube hoje, ela dá voz como você falou, várias minorias. Então, assim, qual é a importância da ferramenta nesse sentido? Eu acho que é dar voz para uma minoria que não teve voz durante muito tempo. Na internet, finalmente, ela democratizou um pouco mais a mídia. E agora, não só eu, mas vários youtubers negros fazem um trabalho de mostrar para outras pessoas nossa realidade, nosso ponto de vista, nossa vivência, né? E, assim, eu acho esse trabalho muito necessário, porque é um trabalho que a gente não vê na mídia, entendeu? Eu entendo que no meu canal eu falo muito de racismo, só que não é uma questão de sou negro, eu só falo disso. É porque eu tenho uma bagagem para falar sobre isso. Quando chega um caso sobre isso, ninguém melhor do que um negro para poder mostrar esse ponto de vista. Eu entendo as estatísticas. Eu sei que a maior população carcerária do Brasil é negra. Eu sei que isso é produto da desigualdade social e da escravidão que aconteceu no nosso país. Porém, é racista e é preconceituoso achar que todos nós negros somos bandidos. E, inclusive, quando eu vejo um caso de machismo, muitas vezes eu prefiro compartilhar o vídeo de uma garota falando sobre isso, entendeu? Ter o ponto de vista da mulher é totalmente diferente do homem, né, cara? A gente nunca vai saber exatamente na pele o que é. A gente tem que ter, assim, aprender a ouvir, entendeu? Aprender a ter empatia para entender o que o outro está falando. Eu acho que isso é legal. Eu tenho muitos seguidores brancos, entendeu? Negros também, mas eu tenho muitos seguidores brancos. Eu acho isso legal, porque são pessoas que pararam para ouvir a gente, entendeu? E entender o que é que a gente pensa. Entender que a apropriação cultural não é mimimi. Porque parou para ouvir eu explicar o que é apropriação cultural. Gente que ouviu, enfim, eu falar sobre colorismo e entendeu a importância daquilo. Porque agora a gente pode falar sobre isso. O problema da apropriação cultural não é aquela garota branca que está usando turbante. Não é a Anitta, que você acha que é branca, usando lá a trança Rastafari. O problema é a desvalorização das minorias. E você acha assim, que o YouTube ele tá um pouco televisão? Assim, porque na televisão a gente vê uma hegemonia branca. E no YouTube, a maioria dos canais que são tops, assim, realmente a gente também vê essa hegemonia. Assim. Você acha que a coisa ainda está caminhando para ficar igual? Se você for olhar os top creators no YouTube, né, as pessoas com mais de 1 milhão de views e tal, com mais de 1 milhão de seguidores, acho que tem muitos, acho que menos de 10% são negros. A maioria é branca. E assim, isso se deve não só... Se deve a vários fatores, né? Não é só a plataforma, não é só o YouTube. Primeiro tem a questão socioeconômica, né? As pessoas, para você ter um canal no YouTube, você tem que ter um equipamento, você tem que ter tempo para fazer isso, né? E assim, muita gente que tem canal negro, sou amigo de vários youtubers negros, é gente que filma com celular, entendeu? É gente que não teve conhecimento para edição e tal. E as pessoas brancas, elas assim, historicamente, as pessoas com mais dinheiro no Brasil são pessoas brancas. Elas têm dinheiro para comprar equipamento, elas têm dinheiro para entrar em curso de edição. Ou seja, essa pessoa já está com um pé na frente, com um privilégio, né? Além disso, tem outra questão que é o racismo que está inconsciente na população. Por exemplo, muitos canais, né, são sobre beleza. Tem muito canal sobre estética, sobre cabelo e tal. E aí, quem é que as pessoas olham como referencial de beleza, né? Eu vejo assim, no Instagram, por exemplo,
muitas influencers, né? Que são garotas brancas lá, seguidas por garotas negras que querem seguir aquele padrão. Aquele padrão de beleza aí, que não é o dela, né? Você vê tanta... Hoje em dia, a questão do cabelo afro tá tão em evidência, é bonito as meninas se assumirem com aquele cabelo ali. E tem tantas youtubers e tal, influenciadores, que também colocam isso. Cara, vamos nos aceitar e tal. Porque são muitos anos, assim, que a gente aprendeu isso, né? Sabe? Muitos anos e até hoje. Até hoje você olha, assim, quem é que é a protagonista da novela, é o mesmo padrão de beleza, entendeu? A musa lá, a gata gostosa, é o mesmo padrão de beleza. A importância da representatividade pra gente vai muito além do que a gente se vê na tela do cinema. A importância mora no impacto cultural dessas obras. Porque cada filme, cada novela, cada comercial que a gente assiste ajuda a moldar a nossa cultura e, assim, nossa sociedade. Minha prima é da minha cor. E eu tava conversando isso com ela, porque ela adora seguir essas garotas no Instagram que são blogueirinhas e tal, e lindas, que ela gosta de seguir e querer ser como, né? E são todas brancas. Eu falei, por que você não segue nenhuma negra, né? Porque é o que ela busca como beleza, entendeu? Ela não às vezes a pessoa até chega num negro, mas aquilo não atrai. E a gente tem que descolonizar nosso olhar, entendeu? Eu vou até fazer vídeo sobre isso. Porque acho que isso vai muito além do que só o YouTube. Isso vai no nosso dia a dia, entendeu? É a pessoa que você olha, se interessa com um relacionamento, entendeu? A pessoa que você quer ficar na balada. Assim, é você mover seu padrão de beleza. Você mudar sua concepção de bonito. É preciso desconstruir essa noção de beleza que foi implantada na nossa cabeça. Porque essa é uma noção de beleza que vem de uma cultura opressora que só representa um tipo de pessoa. Uma noção de beleza que diz que pessoas brancas são naturalmente lindas e que pessoas negras são naturalmente feias. Até que ponto, por exemplo, a mídia utiliza isso como, assim, estou dando espaço ou estou colocando para poder vocês verem, olha, como eu sou legal, estou dando espaço. Cara, porque assim, eu vi uma grande marca de roupa, enfim, que tinha um modelo que ele tinha vitiligo, entendeu? E eu fiquei pensando assim, falei assim, cara, eu achei super legal, assim, pô, que bacana, os caras, né, desconstruindo essa coisa aí e tal. Mas aí, até que ponto isso não é uma jogada do tipo, cara, vamos colocar alguém com vitiligo, então, porque... é isso também. Né? Porque, assim, hoje em dia os consumidores são pessoas que se importam com isso. E ainda mais com o nosso trabalho, né? Assim, da gente que tenta propagar essas ideias, de descolonizar o olhar, de tornar as pessoas, assim, fazer as pessoas notarem o racismo. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma campanha que não tem negro, para mim fica gritante. A primeira coisa que eu olho, tem negro? Eu vejo uma novela que não tem negro, a primeira fica assim, não tem como não notar. E eles passam a colocar negros, LGBT, porque as pessoas notam. Eles querem lucrar, entendeu? E assim, mas eu também acho que assim, a mentalidade das pessoas está mudando. Quando a gente pensa na empresa, a gente tem que pensar que empresas são feitas de pessoas, né? E assim, essas pessoas também estão sendo desconstruídas. Eu acho que também há um sentimento verdadeiro em algumas pessoas de querer transformar mesmo o mundo, entendeu? E agora é o seguinte, ó, o Spartacus vai dar pra gente um manual de como não arranjar treta. Então, né, a primeira coisa, cheque as informações, entendeu? Porque você vai lá, você vê aquela notícia no Facebook, entendeu? Aquela manchete, você fica indignado, já vai fazer um texto, compartilhar e tal. Vamos jogar no Google antes para poder ver se é verdade, entendeu? Porque tem muita gente que compartilha notícia falsa, entendeu? Tem que apurar os fatos, né, gente? Aí você vai lá, começa a criticar fulano e fulano não tem nada a ver com o assunto, entendeu? E aí você tem que pensar duas vezes. Porém, se você joga no Google e vê que aquilo ali é verdade, aí... Cara, aí não tem que evitar toda a treta, não. Tem treta que tem que entrar. E aí vamos entrar na treta, gente. Aí eu tô gostando de ver. Eu tenho treta, rapaz, comigo mesmo, que sou lá de Renan, que se tiver que arranjar treta, a gente vai arranjar treta. Vamos entrar na treta. Vamos arranjar uma treta, então. Uma treta. Nossa, uma treta. Uma treta no diálogo, gente. Uma treta, gente. Vocês estão... Voltando um pouco ao papo do Spartacus youtuber. Você esperava, cara, esse sucesso todo, assim, toda essa propagação da tua opinião? Você esperava isso? Não. Assim, o que acontece? Quando eu tinha... Em 2011, eu estava no meu 3º ano e eu fiz um trabalho era trabalho de geometria. E aí, nesse trabalho de geometria, o professor deu liberdade para a gente fazer o que a gente quisesse. E eu resolvi, junto com amigas minhas, fazer uma paródia de Lady Gaga falando de geometria espacial. E, na época, isso viralizou, né? Só que isso foi em 2011. Temos esse vídeo aí? Temos. O estudo da figura tridimensional é geometria espacial. Vou estudar pra não me dar mal a geometria espacial. Estudo da figura tridimensional é geometria espacial. Vou estudar pra não me dar mal a geometria espacial. 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 O estudo da figura tridimensional é geometria espacial.
Na época, isso saiu em blogs muito grandes. Saiu, assim, a gente foi chamado para entrevista no Jornal da Globo. A gente foi no SBT, lá na Eliana. Pô, entendeu? que legal, cara. Tipo, na minha cidade, que é pequena, botaram até um outdoor com a nossa cara. Parabéns pelas suas visualizações. É sério? Tem Caraca, foto. que maneiro. E assim, só que isso foi muito tempo atrás, 2011. Tipo assim, isso tem o quê? 7 anos, né? E aí... Muito bom isso. Obrigado. E aí, depois desse tempo, eu achei que esses tinham sido meus 5 minutos de fama. E eu fiz esse vídeo para poder explicar sobre apropriação cultural e postei no meu Facebook. E aí, quando eu vi, 4 milhões de views. E 12 mil seguidores. E gente querendo mais vídeos. E aí eu falei, cara, eu tenho agora uma responsabilidade. Sim. E eu segui fazendo vídeos. E aí, sempre que tem um tema, assim, que as pessoas querem entender, eu vou lá e posto um vídeo, eu vou explico e tudo mais. É bom que o pessoal te ajuda, né? Ah, quero sobre tal tema, sobre... Sim. É um diálogo. É um diálogo, né? Então, Spartacus, espero que você tenha gostado desse nosso diálogo aqui no programa Viralizando. Foi um prazer, cara, te receber aqui. Valeu? Muito obrigado. Muito obrigado. E você que tá em casa, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais aqui do Viralizando. Segue lá que tem conteúdo novo sempre. Me segue também, gente. Opa, qual é o tuas redes sociais? Spartacus Vlog. Só procurar lá Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Só procurar. É isso aí. Segue o Spartacus, segue a gente e, ó, até o próximo Viralizando. Valeu, galera!